Então, o que eu estava dizendo algumas ferramentas foram evoluindo para que as pessoas ficassem cada vez mais conectadas ali e não saíssem mais, né? Seja da internet ou seja de uma plataforma específica. E aí que a gente começa a ouvir falar sobre o famoso algoritmo. E aí eu pergunto aos meus colegas aqui universitários, ou meus colegas aqui comentaristas, né? Algoritmos é uma grande coisa hoje em dia, possivelmente em redes sociais como YouTube, Facebook, Instagram. Como é que vocês enxergam aí essa questão toda que é abordada no documentário, e a questão toda em relação ao algoritmo? E eu deixo uma outra pergunta também, o que esse monstro, o algoritmo, já aprontou com vocês na internet? Vamos lá! Não, o algoritmo, ele levanta... Às vezes, quando eu penso no algoritmo, eu penso numa aula que eu tive na época da faculdade, isso muito antes das redes sociais, porque, na verdade, essa acusação que eles fazem em relação ao algoritmo, ela é muito anterior às redes sociais. Eu tinha um professor chamado Paulo Vaz na faculdade, e ele falava justamente sobre a Amazon, que não era tão poderosa como ela é hoje, mas ela já tinha esse mecanismo de procura, que quanto mais você procura, mais eles têm informação sobre o seu gosto, mais eles sugerem coisas para você, e essas coisas muitas vezes batem com o seu gosto pessoal, né? E ele estava na época alertando que ele achava isso muito legal, por um lado, porque de repente ele se deparava com coisas que ele não sabia que existia e que tinham tudo a ver com ele, mas, por outro lado, ele tinha um certo receio daquilo, porque ele via aquilo como uma espécie de inteligência artificial capaz de prever as ações dele, né? E essa questão, quando você fala na questão do algoritmo, a gente tem que entrar, tudo entra no mesmo pacote, porque aí ele discute não só o algoritmo, ele discute assim, o algoritmo ele se torna cada vez mais sofisticado à medida que mais informações suas são acumuladas dentro da plataforma. Então você se torna uma pessoa previsível, isso cria um sistema de vigilância inédito na história da humanidade, né? O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo bem famoso, ele fala muito sobre isso. E assim, nunca na história da humanidade foi possível mapear pessoas da forma como é possível hoje, né? Que isso pode ser usado, obviamente, de diferentes maneiras, né? Mas o Pondé, quando ele fala sobre isso, ele também faz uma outra observação, que é o seguinte: e daí? Quer dizer, não e daí no sentido da opinião dele, ele acha isso até assustador, mas ele também diz o seguinte: as pessoas não ligam muito, as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Que o benefício que o negócio te traz, ele mexe com você de uma forma positiva, de uma forma tão grande, que acaba você não se preocupa muito com esse outro lado. Assim, você não está, você não tem, quanto mais você não tem para onde escapar. Claro, a não ser que você saia das redes sociais, né? Em tese seria a única alternativa, ou você sai de algumas. Eu não frequento tantas redes sociais assim, né? Esse lance do algoritmo, ele tem um lado que ele é inédito, tá? Que assim, essa tecnologia ela vai se tornar cada vez mais sofisticada, poderosa, e em tese as pessoas se tornarem cada vez mais previsíveis, embora isso também seja muito discutível, né? Porque o Facebook, né, eu posso falar isso mais tarde, né, muita coisa aconteceu totalmente fora de qualquer previsão de Mark Zuckerberg ou qualquer cara que estivesse ali pensando em anúncios, etc., né? Vamos lembrar que a Primavera Árabe, né, que aquela série de revoluções que aconteceu em países árabes, tiveram o Facebook como plataforma para juntar as pessoas. O mesmo aconteceu aqui no Brasil, nas famosas passeatas de 2013. Então, assim, a questão do algoritmo, a gente pode falar mais tarde sobre isso também. Assim, eu acho que, por um lado, ela expõe uma coisa, e aí é uma discussão mais profunda, ela expõe a fragilidade do nosso livre-arbítrio, né? Que até hoje se discute até onde o ser humano é realmente livre. Mas essa capacidade do ser humano e da tecnologia entrarem no seu inconsciente e manipularem você numa área da sua mente que você não tem acesso direto, isso é perigoso. Por isso que eu acho que o documentário é importante. Porque no momento que o documentário expõe isso, e fala assim, esse hábito que você tem, essa coisa que, tipo assim, o celular tá ali, uma luzinha acesa, e você tá querendo
encostar a mão no celular, como se você estivesse no cassino achando que, tipo assim, pensando, pô, a próxima máquina de jackpot vai trazer alguma coisa, e o cara diz, isso é pensado, isso não é uma coisa casual. Eu acho interessante, assim, para as pessoas verem o filme, porque nem todo mundo está 100% a par do que são as redes sociais, né? O Jota, por exemplo, trabalha com redes sociais, né? Trabalha com marketing digital. Mas eu acho legal como assim, no mínimo, assim, para algumas pessoas abrir o olho, começarem a pensar, né, nos seus próprios hábitos, nas suas próprias compulsões, na sua própria relação com a rede social. Algumas pessoas vão querer sair, mas eu acho que a maioria das pessoas não vai querer sair, não. Eu sou uma dessas pessoas. É importante a gente explicar aqui, né, para o pessoal que até assistiu ou não assistiu e não tem tanta informação, mas dá uma noção muito básica do que é esse algoritmo que a gente está falando, né? O algoritmo, ele nada mais é do que, vamos classificar como uma espécie de inteligência artificial, né? Ele lê suas informações, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai lá no Mercado Livre e você posta lá, você procura lá uma mochila que você quer comprar. Ok, você procurou a mochila. Daqui a pouco você está num outro dia, num outro site, aparece um anúncio de uma mochila lá. Um monte de anúncio de mochila lá. Isso é o algoritmo trabalhando. Então o algoritmo, ele pega as informações suas, mas não suas, de todo mundo. Ele pega as informações ali e ele vai entender, assimilar aquelas informações e falar, ele gosta desse assunto, ele está procurando esse assunto, então vamos colocar esse assunto para ele. O algoritmo, ele trabalha assim pro sistema, né? É isso que a gente está falando. Agora, gente, assim, sem ficar preocupado com o que o algoritmo faz ou deixa de fazer, a gente não consegue mudar o sistema. O sistema é assim, funciona muito bem assim. É assim que eles vendem. Então, a gente ficar com essa paranoia de, meu Deus, estou sendo vigiado, o grande irmão, o grande olho e tal. A gente ficar preocupado com isso não é o caminho. Ou você se preocupa com as informações que você dá na internet, você não vai colocar ali informações básicas como o seu endereço, como onde você mora, se limitar as informações, ou você desliga de uma vez e sai da internet, que eu acho que é o que não vai acontecer. Agora, você ficar paranoico com isso, eu vou mais por esse caminho do e daí, né? Porque você precisa ter o mínimo de entendimento para saber o quanto você vai se expor, e a partir daí você viver a sua vida online, né? Se é o caminho que você quer seguir. Antes de eu continuar, Jota, eu só queria dar aqui um alô aí pro Rodrigo, o conhecido aqui do pessoal como Azeitona. Ele, inclusive, fez aniversário recentemente. Deixar meus parabéns aí, cara. Muita saúde, muita felicidade pra você. E em tempos de rede social é impossível esquecer o aniversário de um amigo, né? Agora, Jota, você estava falando dessa questão do algoritmo, de que assim é o sistema. Eu acho que o documentário, ele vai introduzindo assim, uma discussão que está se tornando cada vez mais importante, né? Porque temos mais gente entrando em contato com redes sociais, temos mais gente entrando em contato com a internet, mas a internet, de uma certa forma, ainda engatinha em termos de leis e de responsabilizar algumas pessoas, né? Então, assim, se a gente for pensar, fazer alguns paralelos, na época que a gente estava crescendo ali na década de 80 assistindo desenho, o que a gente sofria era bombardeado pela mídia de brinquedo que a gente precisava ter, estava fora do gibi, né? E aí você poderia pensar, não tem por que ninguém se meter nisso, porque os pais têm consciência e os pais sabem educar as crianças, os pais vão comprar o presente se quiserem e não vão comprar o presente se quiserem, né? Então, toda uma discussão foi criada até que a gente chegou no momento em que a gente não tem mais propaganda para criança. O que acontece? A gente não tem mais programa para criança na Globo, né? O que foi parte de toda a nossa vida, né? Programas infantis nas manhãs da Globo, hoje em dia não tem mais, porque não se torna rentável. Então, é uma faca de dois gumes, né? O algoritmo ele é muito importante para te ajuda a trazer algumas coisas que fazem sentido na sua história, né? Como a gente até estava pensando antes de ir aqui pro ar, né? Se você quer aprender algum idioma, né, e começa a assistir aulas de inglês na internet, o YouTube acaba te sugerindo ainda mais aulas de inglês. Aí você pode conhecer outros professores que são melhores e que fazem mais sentido para sua aprendizagem
e você segue em frente, né? Eu pessoalmente tive uma experiência com o algoritmo que, ao perceber isso, eu parei de acessar alguns conteúdos, né? Porque eu gostava muito de acompanhar um determinado, quer dizer, não gostava muito de acompanhar, né? Mas eu acompanhava um determinado sujeito aí no YouTube que tinha umas opiniões muito polêmicas, e eu gostava de estar informado sobre as groselhas que ele ia falar, até para pegar ali os pontos onde ele estava errado, para poder, né, ter um senso crítico em relação ao que estava acontecendo. Eu não concordava 100% com as coisas que ele falava. E o que aconteceu? O YouTube começou a me sugerir mais vídeos dele, e começou a me sugerir mais vídeos sobre o tema que ele falava, e acabou soando assim, era só isso que o YouTube me sugeria. E aí o que eu percebi é que eu precisava parar de assistir o vídeo desse sujeito para que o YouTube parasse de me sugerir. E aí o que acontece eu acabo me colocando em uma bolha e deixando de ver um outro lado da informação, né? Então a gente está suscetível a essa questão da escolha de uma inteligência artificial, do que seria bom para a gente, mas ao mesmo tempo a gente está constantemente se posicionando em relação a isso, né? E aí às vezes a gente vai se afastando de um determinado tema também, né? E continuando então aqui na questão das redes sociais, né? Essa necessidade de manter uma plataforma traz a necessidade de monetizar, ou seja, de trazer anúncios para dentro da plataforma, né? E uma coisa que o documentário então vai colocar ou vem trazer, chamar a atenção dos usuários de redes sociais, de quem que realmente não sei se eu digo o público-alvo, né, mas no caso ele dá a entender como se fosse uma mercadoria, né, e que o próprio usuário da rede social seria a mercadoria, né, que o usuário seria de uma certa forma vendido para essas empresas, né, e todos aqueles seus dados pessoais eles estariam ali, no que começa com a ideia do quão perfeito seria se fosse sugerido anúncios que você realmente estivesse precisando, né? Seria muito mais fácil a sua vida, né? Mas muitas outras informações pessoais acabam vazando, acabam chegando, e aí você vira uma mercadoria não só para a venda de alguns produtos, mas em todos os aspectos, e como foi com tantos, não sei se eu chamo escândalo, porque acabou que não deu muita coisa, né? Mas como teve nas eleições dos Estados Unidos e como teve nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil também, né? E aí eu não sei como é que vocês veem essa questão do usuário como uma mercadoria, quais são os pontos positivos e os pontos negativos disso. Olha só,